Hoje, como a gente bem colocou na largada do programa de hoje, é a primeira segunda-feira do ano, pessoal, depois daquele feriadão prolongado, muita gente deve ter ficado com uma ressaca pesadíssima por causa da ingestão alcoólica um pouquinho a mais, né? Mas você, do outro lado, sabe como a saúde masculina pode ser impactada pela bebedeira desenfreada? Hoje, nosso urologista Alex Meller vai vir aqui ao vivaço ao Morning Show e vai nos trazer dicas sobre esses temas. Tudo bem, doutor Meller? Como é que você está? Prazer em vê-lo. E vem cá, será que esse impacto pode fazer com que os homens procurem médicos, marquem suas consultas com mais regularidade? Dá real aqui pra gente. Bom dia. Bom dia, André. Primeiramente, bom dia a todos aí da bancada. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque estou nesse estágio aqui que eu estava operando agora há pouco, então desculpe estar em roupa de centro cirúrgico. Sem problema. E bom dia a todos da bancada e aos ouvintes aí. Bom, esse assunto é difícil. No dia 6 de janeiro, né, a gente fala de álcool, a gente vai deixar muita gente triste aí, mas... na verdade, estudos mais recentes até apontam a periculosidade do álcool em relação à saúde, não só masculina, mas também feminina, e isso nos preocupa porque o álcool, claro, ainda não tem todas as restrições, por exemplo, do cigarro, em termos de advertir a população. Então, vamos falar um pouco disso hoje. Estou aberto a as perguntas e aí a gente pode ir relacionando aí os tipos de câncer para dar uma geral, um overview aí para todo mundo. Meus amigos, enfim, todo mundo que gosta de tomar um gorozinho, ninguém de ferro. Final de ano aí, pessoal, acelera um pouco, mas a gente vai ter dicas importantes aqui. Não sem antes de acionar o nosso David de Tarso, doutor Meller, para fazer a próxima pergunta. Bom, doutor, bem-vindo de volta aí nesse 2025, né, esclarecendo diferentes pontos pra gente. Mas eu vi uma medida também nos Estados Unidos para que sejam colocados nos rótulos sobre o risco de câncer do álcool, né, para alertar a população, assim como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em relação ao cigarro. Algumas pessoas se incomodam com isso, mas é uma medida válida que está acontecendo também nos Estados Unidos e poderia trazer para cá, para o Brasil? Exatamente, Davi. Boa pergunta, porque isso é bem recente, né? O Estados Unidos acabou de publicar que eles vão aumentar o número de propaganda advertindo as pessoas do uso do álcool. O álcool, ele pode se relacionar basicamente com alguns cânceres que são câncer de boca, câncer de faringe, câncer de esôfago, câncer de mama nas mulheres, câncer de intestino e o câncer de fígado, que é mais conhecido de todos, que é onde você tem a metabolização do álcool, né? Então, na verdade, assim, o que acontece? Você, com o consumo do álcool, você vai aumentar o risco desses cânceres por contato direto do álcool, em alguns casos pela metabolização desse álcool que você ingere. Então, os Estados Unidos está preocupado com isso. Até então, a recomendação americana era que você poderia ingerir 2 doses de álcool por dia, que seria mais ou menos aí uma taça de vinho por dia, alguma coisa assim. Existem até estudos que mostram um efeito de proteção cardiovascular nesse sentido. Porém, o que eles estão querendo é diminuir essa dose e aumentar a exposição em rótulos do risco desses tipos de câncer que eu citei relacionado ao uso do álcool. E isso no tabaco, no cigarro em si, fez um efeito positivo. Realmente, a gente teve uma redução, depois das campanhas intensas mostrando os riscos do tabaco, a gente teve uma redução do consumo aí de cigarro, do número de fumantes. Então, talvez seja uma medida válida, vai entristecer algumas pessoas aí, mas realmente parece que não existe dose segura de álcool recomendado para você não ter esse risco aumentado de câncer. Doutor Alex, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É verdade ou é mito que tomar uma tacinha de vinho faz bem para o coração? Bom dia, obrigado por participar do programa. Senti que essa pergunta foi direcionada para o PP, hein? Bom dia, Paulo. Do ponto de vista cardiovascular, é verdade, você tem razão. Do ponto de vista cardiovascular, a gente tem os fenóis que estão presentes no vinho, no suco de uva também. Então, você tomar vinho, teoricamente, você diminuiria a chance de você aderir placas nos vasos, e que são aquelas placas que entopem os vasos, levam a gente a ter infartos ou derrames, né? Então, desse aspecto, você tem razão. Porém, justamente é esse contraponto que os americanos vêm fazendo, que, apesar dessa proteção, você tem aumento do risco dos cânceres, né? O número americano de estimativa de cânceres relacionado ao álcool chega a 100 mil casos novos por ano e 20 mil mortes por ano. E se você olha no mundo inteiro, são 470 mil casos. Então, é um número muito grande de cânceres que estão cada vez mais relacionados ao álcool. E isso, claro, é um jogo de força dentro da indústria que produz o álcool, né? A indústria de bebidas e os ministérios da saúde de cada país. Mas todos os países mais sérios, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, estão revisando essas doses seguras de álcool, se é que elas existem. A princípio, parece que não existe uma dose recomendada segura, né? Porém, para proteger o coração, você tem razão.
Sempre me pegou o fato, né, que as campanhas contra o tabagismo sempre foram muito mais, assim, flagrantes, né? Botaram gangrena com risco de amputação e várias outras imagens ali para realmente dissuadir o consumidor e, pelo visto, deu certo. E o álcool vai gerando muito problema também, né, Pepe? A nível individual, até custo para a sociedade. Como é que você está vendo? Vou trazer o Pepe agora, doutor Meller. Doutor, prazer estar com você aqui no programa, falando sobre uma questão tão importante, né? Que é a saúde. Você ia falar que era o álcool. Esse é o alvará para beber. Não, é difícil acompanhar as pesquisas do... Vamos lá. É difícil acompanhar as pesquisas, né, do mundo todo, né? No começo, você sabia que a ciência falava que uma tacinha de vinho tinto por dia era bom para a saúde. Depois, faz mal à saúde, né? Então, é muito complicado você seguir. Mas tem um ponto que o álcool faz... Eu não estou querendo advogar a favor do álcool, não. Bem deixar isso claro no programa aqui. Álcool faz mal à saúde. Cachaceiro, Pepe. Mas o álcool traz também... Alegria, né? Faz que você consiga socializar com outras pessoas, de certa forma. Né? Acidente de trânsito. Então, tem muito ganho também que uma cervejinha no final de tarde com um amigo possa ter. Você acha que isso aí, por exemplo, não tem nenhum ganho à saúde intelectual, à saúde mental? Ou é tudo ruim álcool? Tem que deixar de lado mesmo. Boa pergunta, Pepe. É uma pergunta quase filosófica, né? Porque, na verdade, você tem aí os pontos de vista social e, vamos dizer, psicoemocional, né? Que o álcool traz realmente todos esses fatores que você falou, não tem como contrariar, né? Quer dizer, sociabilização, um pouco de relaxamento, né? Se você for comparar, hoje, a saúde mental está muito precária, né? A gente já pode, um outro dia, marcar um outro programa para falar disso, mas... então, isso acaba sendo subterfúgio para algum tipo de melhoria. O que eu acho que tudo tem o seu equilíbrio, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes mesmo, olha, eu mesmo não sigo uma regra rígida nisso, mas eu tento deixar consumo de álcool, de comidas gordurosas, comidas que não fazem bem, mais nos finais de semana, justamente quando você está sociabilizando. Eu acho que a regra básica é assim, se você está consumindo álcool diariamente, mesmo que em pequena quantidade, e você sente falta disso, isso é um problema. Isso mostra que você está dependente daquilo. Se você tem um controle sobre aquilo, e quando você usa o álcool, você usa ele com moderação, eu acho que a gente tem um equilíbrio aí razoável para você continuar tendo esses benefícios sociais e psicológicos, sabendo, claro, que isso não te faz bem. Seria análogo a você comer um hot dog, né? Você vai comer um cachorro quente, você sabe que faz mal, mas aquilo te traz algum prazer. Então, se você come um a cada mês, talvez aquilo seja um equilíbrio que para você faz sentido. Mas, claro, como médico, se você me perguntar qual a sua recomendação, idealmente seria não consumir, né? Mas, claro que como ser humano a gente sabe que existem outros fatores aí vinculados. Então, acho que a regra é essa, não consuma todo dia, quando consumir, consuma de forma moderada. E se você está sentindo falta daquilo num dia comum, quer dizer, numa plena terça-feira, acho que você deve procurar ajuda, que talvez o nível da sua dependência daquilo está muito alto, como acontece no cigarro, né? Acho que o cigarro é um bom comparativo. Aí, Pepe, para você ficar bem equipado, para também não começar 2025 já ali atropelando todas as promessas que eu tenho certeza que você fez para si mesmo e tantos da nossa audiência também. É tudo uma questão de equilíbrio, né, doutor? Obrigado demais pela presença aqui, sempre agregando muito. Diretamente do Centro Cirúrgico, deu essa moral pra gente e a gente conta contigo ao longo do ano. Obrigado. Ótimo, obrigado a você pelo convite, estou à disposição quando precisar, André. Um abraço para vocês, bom programa por aí.